Olá, estamos com vocês em mais um culto, mais uma noite de celebração, de escuta da palavra e talvez de comunhão, pelo menos enquanto os irmãos conseguem acessar esse momento ou através do Facebook ou através do YouTube. Eu quero começar hoje fazendo a leitura de um texto do livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, onde está escrito o seguinte: Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. A partir de Cristo, só há alegria em nosso coração pela salvação que nós herdamos, da qual já desfrutamos aqui e agora, e também porque ela aponta para um futuro eterno. Sei que no momento vivemos tribulações, desafios, angústias e incertezas, mas essa palavra nos dá a garantia de que Jesus morreu, o sacrifício foi aceito, fomos justificados diante de Deus e feitos família. E nessa família temos muitos irmãos. E é assim que eu quero convidar você e a sua casa, aqui nesse momento, se acomodem, se aquietem, para que juntos oremos e em seguida louvemos o nome do nosso Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra, por Jesus teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro esse que tirou e ainda tirará muitos povos, tribos, línguas e nações, vestidos de vestiduras brancas. Por causa desse sangue e dessa obra, temos paz com Deus e temos esperança. Abençoa o momento que vamos ter hoje. Ministra-nos por tua palavra e na unção do teu Espírito fala aos nossos corações, nos edifica, nos conforta, nos consola. Ser glorificado hoje à noite como esses seres celestiais também continuamente louvam o teu nome. E a igreja responde a essa tua maravilhosa obra, adorando e louvando o teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos adorar a esse nosso Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade.
seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado,
Glória a Deus, como é bom poder louvar o nome do nosso Deus. Você pode entrar em contato com a gente por WhatsApp ou no horário comercial através do número que está aí na tela. Esse é o número da Igreja do Caminho, que por enquanto não está se reunindo presencialmente. Estamos ainda aguardando um pouco mais de segurança e também a autorização das autoridades para a gente poder cultuar a Deus presencialmente de forma tranquila. Mas estamos orando à procura ainda de um lugar definitivo na cidade de Porto Alegre, de onde a gente pode expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho, edificando a igreja e testemunhando as maravilhas do nosso Deus. Agradeço a toda a comunidade que vem nos acompanhando, intercedendo por nós e também contribuindo, dizimando, ofertando. E a gente sempre tem tranquilidade de colocar isso para vocês, porque no fundo essa é uma obra da igreja, uma obra do povo de Deus, onde a gente é cooperador. Então você pode continuar nos ajudando, contribuindo e ofertando, como sempre tem feito ao longo mesmo dessa pandemia, a despeito de todas as dificuldades e desafios que a gente tem. Graças a Deus, Deus nos tem suprido, guardado e protegido. Eu também quero dizer que nessa semana a gente começa uma série de postagens de canções que são cantadas aqui nesses nossos momentos. Toda segunda, quarta e sexta, no YouTube a gente vai postar algumas dessas canções que virarão uma playlist para quem quer estar em casa, né, ligar o YouTube e conseguir assim acompanhar nossas canções, cantar junto, né? Isso é algo bom, ser inspirado a louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. E embora a gente não esteja cultuando presencialmente, a igreja acontece com as limitações que são próprias. Nós temos grupos de crescimento na nossa comunidade. Todo sábado à tarde a gente tem um trabalho de adolescentes. No sábado à noite também sempre um encontro virtual com a juventude, o qual inclusive eu presido, e tem sido um momento de reflexão, de estudo bíblico, de comunhão dentro do que é possível, é claro. A gente não quer parar. Também desempenhamos um trabalho de formação de professores e professoras para a Escola Bíblica Infantil. Esse trabalho está em curso, tudo isso preparando o nosso retorno com tranquilidade aqui na cidade de Porto Alegre. Hoje eu queria desafiar vocês a estudarmos, ouvirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, finalzinho do Sermão da Montanha, já lá a partir do versículo 21 até o versículo 27, cuja leitura eu passo a fazer agora. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, ela desabou,
sendo grande a sua ruína. Jesus chega ao final de seus ensinamentos aqui nesse sermão, o famoso Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E agora, no trecho que a gente leu, ele não está mais preocupado em acrescentar novas instruções ou informações. Jesus aqui deseja assegurar, meus irmãos, uma reação adequada a tudo que ele já ensinou nesses capítulos. Jesus aqui volta-se, por exemplo, dos falsos profetas, a gente observa isso a partir do versículo 15, né? Para agora os falsos crentes. Sim, ele vai lidar com pessoas que precisam visitar a sua fé e perceber se essa sua fé é saudável. Ou seja, ele migra dos falsos mestres, versículo 15 em diante, para agora os falsos ouvintes, ou aqueles que ouvem e não praticam. Porque não apenas falsos mestres tornam o caminho da fé um caminho estreito, mas mais ainda difícil, ou mais difícil de se trilhar. O ser humano, ou cada um de nós cristãos, também pode se enganar. E nesse sentido, tardar a entender e praticar a mensagem de Jesus. Por isso, Jesus nos leva a um confronto próprio aqui nessa passagem, colocando diante de nós uma escolha radical entre a obediência e a desobediência, uma palavra bastante questionada hoje, num tempo em que a gente quer viver liberdade plena, onde a gente tem dificuldade com todo tipo de autoridade, seja do governo, seja na família, seja até de quem fala, pelos abusos já praticados, mas sim, aqui Jesus lida com obediência ou desobediência e nos convoca a um compromisso incondicional que envolve a nossa mente, a nossa vontade, a nossa vida inteira, tudo que somos e temos, com os seus ensinamentos. Ele nos adverte quanto a duas alternativas aqui que ele considera inaceitáveis, e preste atenção nisso. A primeira, quando a gente professa uma fé que é meramente verbal, isso a gente leu no início do trecho, versículos 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Mas ele também considera a alternativa inaceitável quando o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus ou da vontade de Jesus é meramente intelectual. Então, duas alternativas inaceitáveis, uma profissão, uma confissão de fé nele somente verbal e um conhecimento dele e de sua palavra e de sua vontade meramente intelectual. Nenhum dos dois pode subsistir e nem substituir o que ele aqui enfatiza com muita clareza, que é a nossa obediência. Na verdade, ambos constituem um disfarce para a desobediência. E é isso que ele vai apontar nesse texto. Jesus enfatiza solenemente que o nosso destino eterno, sim, depende da nossa obediência. E antes que alguém desavisado pense que aqui estamos a contrariar a obra de Jesus, que é uma obra de graça e mediante a fé, e é por meio de Jesus e da sua obra que somos salvos, eu já me antecipo a dizer que essa doutrina está preservada, sim, mas a fé salvífica que Deus nos dá nos leva a uma vida nova. Assim, os dois parágrafos finais desse Sermão da Montanha, estamos no capítulo 7, bem no finalzinho, são de certa forma bem parecidos. Ambos contrastam reações certa e errada aos ensinamentos de Jesus. Ambos indicam que a neutralidade nesse caminho é impossível e que uma decisão nos é imposta. Uma escolha precisa ser feita. Ambos destacam que nada pode substituir a obediência ativa e prática. E ambos ensinam que a questão da vida e da morte no dia do juízo
tem muito a ver com a nossa reação a Cristo e aos seus ensinamentos, e como fazemos isso nesta vida. A única diferença entre os dois parágrafos é que, no primeiro, se oferece como alternativa para a obediência uma profissão verbal de fé, apenas com os lábios. E no segundo, a alternativa é tão somente ouvir as palavras de Jesus e não obedecê-lo. Vejamos o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas que Jesus está descrevendo aqui estão confiando para a sua salvação em uma afirmação do credo, naquilo que elas dizem acreditar, no que elas dizem a Cristo ou a respeito de Cristo. Veja o versículo 21 e o 22. Nem todo o que me diz. E depois Jesus diz, muitos naquele dia vão me dizer. A ênfase aqui está na fala. Mas o nosso destino final será estabelecido, Jesus insiste aqui, não por aquilo que dizemos hoje, preste atenção, e nem por aquilo que vamos dizer a Ele naquele dia, mas por aquilo que fazemos hoje, ou por aquilo que fizermos com o nosso futuro. Por estar a nossa profissão verbal acompanhada de uma obediência moral, de um comportamento, de uma mudança de vida, por que não dizer de uma conversão. Uma profissão verbal de Cristo, claro, é fundamental, eu diria é indispensável. Saber em quem cremos, quem é Deus. Para sermos salvos, Paulo escreveu, devemos confessar a Jesus Cristo com os nossos lábios e crer nele em nossos corações. Romanos 10, 9 a 10 diz. E uma verdadeira profissão de fé em Jesus como Senhor também é impossível sem a ação do Espírito Santo. Quer dizer, não é um movimento intelectual, não é um movimento humano, é uma ação de Deus em nós. Além disso, o tipo de profissão cristã que Jesus descreve no final aqui desse sermão parece, pelo menos superficialmente, ser motivo de admiração. Talvez até para nós. Até que a gente encontre o final dessa história. Começando, a profissão parece respeitosa porque chama Jesus de Senhor. Exatamente como hoje em dia a maneira mais respeitosa e educada de se referir a Jesus ainda é dizer nosso Senhor ou meu Senhor. Em segundo lugar, a profissão desse texto que Jesus critica, parece até ser ortodoxa. Embora chamar Jesus de Senhor talvez não signifique mais do que chamá-lo de mestre, o contexto aqui contém alusões a Deus como seu Pai e a Jesus como o juiz do reino que vai se estabelecer. E, portanto, parece essa confissão Senhor implicar algo mais do que um mestre. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os cristãos primitivos sabiam o que estavam fazendo quando clamavam ou confessavam que Jesus Cristo é o Senhor. Era um título divino, uma tradução da palavra hebraica, que a gente traduz por Jeová, no grego do Novo Testamento, onde a palavra era Kyrios, Senhor. Portanto, dentro dessa expectativa, podemos dizer que isso constitui uma confissão ortodoxa, exata, a respeito de Jesus. Tem mais aqui. Por terceiro lugar, a confissão parece ser fervorosa, pois não é um Senhor proferido de forma fria ou formalista, mas é um Senhor, Senhor. Entusiástico, como se o orador desejasse chamar a atenção para a força
e o zelo da sua devoção. Essa é a ideia, pelo menos até aqui. Em quarto lugar ainda, a confissão é feita de forma pública, não é uma declaração particular e pessoal de fidelidade a Jesus. Alguns até profetizaram em nome de Cristo aqui, chegando a pregar em público com a autoridade e a inspiração do próprio Cristo. Mais do que isso, a profissão de fé, em alguns casos, levou ao exercício de um ministério de caráter sobrenatural, que envolveu profecia, expulsão de demônios e até mesmo milagres. O que essas pessoas destacam ao falar com Cristo no dia do juízo, e esse é o contexto do texto de Mateus, é o nome pelo qual elas ministravam. 3 vezes usaram o seu nome aqui, sempre colocando-o em primeiro lugar para dar até ênfase. Essas pessoas reivindicaram que, em nome de Cristo, pública e abertamente confessado, elas profetizaram, expeliram demônios e fizeram muitas obras maravilhosas. E não temos motivo para não acreditar nessas reivindicações de que esses milagres aconteceram porque cremos nessas manifestações do poder de Deus. Mas que profissão de fé cristã, então, poderia ser melhor com todos esses elementos, ortodoxa, pública? Temos aqui pessoas que chamam Jesus de Senhor com cortesia, com ortodoxia, doutrina correta, com entusiasmo, em devoção particular e também no seu ministério público, diante de todos. O que poderia estar errado aqui? Em si, nada de mal. E, porém, não obstante, nada tudo está errado, porque essa profissão de fé aqui é sem realidade. Esse é o ponto importante aqui. Por isso Jesus passa do que eles dizem e dirão para aquilo que o próprio Jesus dirá, como o versículo 23 nos mostra. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus também fará uma declaração solene, como aqui. A confissão de Cristo também será pública, porém ela será inteira, verdadeira. Embora tenham usado o nome de Jesus, os nomes dessas pessoas, Jesus não conhecia. A confissão dessas pessoas era apenas verbal e não estava acompanhada de suas vidas. Chamam a Jesus Senhor, Senhor, mas não vinham se submetendo ao seu senhorio, nem estavam obedecendo à vontade de seu Pai. A versão de Lucas, do evangelista Lucas, é ainda mais forte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Há uma diferença vital entre dizer e fazer, nem sempre percebida por nós. A razão por que Cristo, o juiz, os banirá de sua presença, e o texto é claro, não há como fugir dele, é porque praticam o mal. Podem alegar feitos grandiosos em seus ministérios, mas no seu comportamento diário alguma coisa está errada. As suas obras não são boas, mas elas são declaradas como más. Que valor teria para tais pessoas tomar o nome de Cristo então nos lábios? Como disse Paulo em 2 Timóteo 2,19, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Veja bem, nós que atualmente declaramos ser cristãos, fizemos uma profissão de fé em Jesus, claro, na conversão e também publicamente no batismo. Damos a impressão de honrar a Jesus chamando-o de Senhor. Recitamos até o credo na igreja, o que a gente crê a respeito da obra de Jesus, de quem é Deus e o que fez,
e da pessoa do Espírito Santo. Cantamos expressivos hinos de devoção a Cristo. Até exercemos uma variedade de ministérios no nome de Jesus. Mas parece que Cristo não se impressiona com esses feitos como lemos nessa passagem. E nem tampouco com palavras piedosas ou corretas ou ortodoxas. Jesus continua na expectativa, segundo esse texto, na expectativa de boas obras, de uma vida íntegra, inteira, devotada a Ele, uma vida de obediência. Veja o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Enquanto no parágrafo anterior o contraste era entre o dizer e o fazer, havendo uma dissintonia entre o que a gente fala e o que faz, agora o contraste é diferente, é entre ouvir e fazer. De um lado, diz Jesus, está a pessoa que ouve estas minhas palavras e as pratica, versículo 24. Do outro, a pessoa que ouve as minhas palavras e não as pratica, versículo 26. Depois, Jesus ilustra aqui o contraste entre os seus ouvintes. O obediente e o desobediente. Mas com a sua conhecida parábola dos dois construtores. O homem sábio que cavou, e essa é a expressão que Lucas usa, e construiu a sua casa sobre a rocha, e o tolo que não queria perder tempo, não queria dar-se a esse trabalho, não queria se aborrecer com alicerces e contentou-se em edificar sobre areia. Talvez como alguns colegas ou exemplos também fizeram naquela época. Enquanto os dois prosseguiam com a sua construção, um observador casual não poderia perceber a diferença entre as duas casas, porque a única diferença estava nos alicerces debaixo da terra. E estes não podiam ser vistos só depois que uma tempestade se desencadeou sobre as duas casas e com grande intensidade. Chuva no telhado, rio nos alicerces e vento nas paredes, foi revelada a diferença fundamental, não acessória, mas fundamental, sobre aquelas duas casas. A casa edificada sobre a rocha resistiu à tormenta, enquanto a casa edificada sobre areia ficou irreparavelmente arruinada. E esse é o tom solene e delicado de advertência de Jesus. Porque naquele dia é que Jesus vem a dizer a esses que o invocam que a casa não se sustenta. Da mesma maneira, os cristãos professos frequentemente se parecem. E a gente diz isso mesmo. Todos somos pecadores. E é verdade. Não podemos facilmente distinguir o piedoso do não praticante da palavra. Ambos parecem estar edificando vidas cristãs. Jesus não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos aqui, meus irmãos, ou entre cristãos e pessoas que não fizeram profissão de fé. Não, tanto que o que é comum aos dois edificadores é que ambos escutam as palavras de Jesus. Ambos leem a Bíblia, vão à igreja, considerando aqui a igreja templo, ouvem os sermões, participam de lives e até podem comprar literatura cristã, fazendo cursos e quem sabe até estudar teologia. O motivo por que tão frequentemente não podemos diferenciar um do outro é que os alicerces de suas vidas, por enquanto, estão ocultos aos nossos olhos. Seus corações, ainda para nós, são coisas obscuras.
A verdadeira pergunta não é se ouvem os ensinamentos de Cristo, neste caso, nem mesmo se os respeitam ou creem neles. Isso é possível que aconteça. A pergunta é se fazem o que ouvem, se praticam aquilo que escutam, se internalizam aquilo que aprenderam, se vivem o que Jesus lhes ensinou para que fosse vivido. Apenas uma tempestade revelará essa verdade. Às vezes, meus irmãos, uma tempestade de crises ou calamidades revela que tipo de pessoa nós somos. Como muito bem diz Calvino, a verdadeira piedade não se distingue totalmente da sua imitação até que venham as provações. E quem sabe a Covid vem trabalhar um pouquinho conosco, igreja cristã, não só individualmente, mas em sua comunidade no Brasil, sobre o que é a nossa vida, em que temos confiado, em quem temos nos espelhado. Caso contrário, a tempestade do dia do juízo certamente dará conta dessa destruição se hoje mesmo não ouvirmos a boa voz do nosso Jesus. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do Sermão da Montanha, esse famoso Sermão de Jesus, é que nenhum conhecimento intelectual dele e nem uma profissão de fé verbal, embora ambos sejam necessários, substituirão a obediência. Isso é fundamental. Aliás, nesse sentido que Dietrich Bonhoeffer questionou na sua obra O Discípulo, aquilo que muitos hoje entendem por graça barata. A pergunta não é se nós dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas ou entusiásticas sobre Jesus, nem se ouvimos suas palavras, prestamos atenção nele, se estudamos, se meditamos ou até se memorizamos a Escritura, até empanturrar as nossas mentes com os seus ensinamentos. A pergunta é se nós fazemos o que dizemos, e se nós fazemos o que sabemos, e se nós colocamos em prática os princípios e valores e caminhos que Jesus coloca diante de nós. Em outras palavras, a pergunta é se o senhorio de Cristo que professamos é a grande realidade de nossas vidas, que vai para além do templo físico e dos momentos culticos como esse, mas que tem a ver com como eu enxergo o mundo, como eu faço as minhas escolhas, como eu lido com as minhas dificuldades, acolhendo o convite de Jesus para, por exemplo, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus. Isso não é, meus irmãos, naturalmente ensinar que o caminho da salvação ou o caminho para entrar no reino dos céus, como nos mostra o versículo 21, é pelas boas obras, é pela obediência. Pois todo o Novo Testamento apresenta a salvação pela graça de Cristo somente e mediante a fé nele. O que Jesus está destacando aqui é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a sua fé hão de obedecê-lo. E não é possível fazer essa fratura, essa cisão, essa loucura que às vezes a gente mesmo na igreja faz entre o que eu entendo e o que eu vivo, entre o que eu abstraio e o que eu torno concreto em minha vida. Coisa bem da cultura ocidental a partir dos gregos e não a ideia hebraica de vida integral, onde não há essa distinção entre intelecto e coração ou vida. Ora, que assunto delicado este. O que Jesus aqui está destacando é que aqueles que ouvem o Evangelho hão de obedecê-lo, expressando a sua fé em obras. Os apóstolos de Jesus jamais se esqueceram desse fundamento.
A primeira carta de João, por exemplo, alerta quanto aos perigos de uma profissão de fé meramente verbal. 1 João 1,6, vemos assim escrito: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não há outra palavra. Mentimos e não praticamos a verdade. Logo mais à frente, no capítulo 2 dessa mesma carta, versículo 4, está escrito assim: aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. A carta de Tiago avisa-nos também dos perigos de um relacionamento meramente intelectual com Deus. Uma ortodoxia árida, seca, não pode salvar, Tiago escreve, mas apenas uma fé que se traduza em comportamento, em boas ações. Veja o capítulo 1 de Tiago, versículo 22, que belo texto, e eu convido que você leia ele junto comigo. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso é que é triste. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Imagina, a palavra de Deus vem para nos mostrar quem somos, e ela mostra nossos erros, dificuldades, desafios, para que a gente receba perdão e seja santificado nessas áreas, seja uma pessoa melhor, um cristão, um discípulo de Jesus, e a gente não. Esquece aquilo. Deixa aquela informação que Deus nos coloca para a transformação. É o que o texto aqui diz. Mas aquele, continua o texto, que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, numa outra tradução, né, ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E veja ainda, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Meus irmãos, a gente sabe que o pecado é uma realidade. Sabe que o mundo de hoje é uma realidade complicada. A gente sabe dos nossos desafios enquanto cristãos. Mas em toda a história há momentos cíclicos de corrupção, de institucionalização da corrupção. Isso também se dá no meio da igreja cristã. E há quem pense que essa piedade ou a vida religiosa pode acontecer a parte do domínio da língua, ou da transformação do comportamento, ou da perseverança, ou do caminho da cruz, da autonegação, onde também, quem sabe, a própria igreja tem um trabalho a desempenhar, uns aos outros se lapidando, os pastores também tendo um papel de cuidado e educação. Hoje a sensação que eu tenho é de que a igreja está à sua própria sorte, que Jesus é o cabeça dela, mas diante das divisões denominacionais, inclusive, parece que não há uma verdade inequívoca. E se eventualmente alguém, sendo ajudado mediante a Escritura, recebe uma coisa com a qual não concorda, encontrará numa outra comunidade alguém que acatará essa sua ideia. Essa não era a realidade da igreja no primeiro século. As comunidades eram praticamente únicas nas cidades. E havia então uma unidade maior da igreja para a leitura sobre a verdade, a interpretação bíblica e também o cuidado comunitário.
Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. E a sua religião é... A gente fala muito hoje. A gente tem muita facilidade em argumentar, em ir para as redes sociais. A gente tem muita facilidade hoje de dizer o que os outros têm que fazer. E tem uma dificuldade de lidar com os nossos próprios desafios. Mais adiante, não fugindo de Tiago, no capítulo 2, um outro belo texto sobre este assunto, ali no versículo 14, e peço que você me acompanhe também. Tiago escreve bem assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão ou não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja a palavra aqui, proveito. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. De novo, né? Essa dicotomia, essa ruptura, essa esquizofrenia de partir a fé e a nova vida em Cristo. Aí vem Tiago e diz assim: mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Meus irmãos, que palavra interessante essa. Eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? O texto diz. Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Quer dizer, quando a gente tem talvez a doutrina bem formulada, bem organizada e até bem professada, os demônios também fazem isso. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Sim, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ao crer, juntamente ele oferece Isaque. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? É incrível, mas eu consigo hoje ouvir pessoas dizendo que fé e obras são coisas separadas. E que se a pessoa tem um problema na sua moral, isso é irrelevante perto da sua fé. Que cisão, que ruptura a gente fez. Talvez chegando a esse momento da igreja brasileira. Em especial agora nessa pandemia, uma igreja dividida, se atacando, se xingando. Uma pena. Aqui eu vejo também um outro profeta, Ezequiel, lidando com esse assunto, no capítulo 33, versículo 31, de Ezequiel, quando lá a gente encontra assim: eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Veja, na boca muito amor, mas no coração desejo de lucro. Queridos, o que são as nossas redes sociais hoje? Eu me refiro aos cristãos e o uso que eles fazem, ao uso que pastores, professores, donos de curso de teologia têm feito das redes sociais. Estamos virtualizando a vida que deveríamos estar vivendo em Cristo e as suas boas obras. Às vezes eu vejo pessoas se ocupando de lidar com temas
bem menos importantes e eminentemente teóricos em muitos dos casos, e dando a esses momentos uma importância que, por causa disso, acaba pervertendo aquilo que é importante e fundamental, que afinal é o que é ser um discípulo de Jesus hoje no Brasil. O que é ser uma igreja relevante que anda de forma invertida dentro do que essa sociedade costuma viver, que ambiciona coisas diferentes do que o ser humano costuma desejar, que tem um amor diferente e que costuma compartilhar em detrimento de tanto egoísmo, de tanta vaidade. Viramos uma comunidade do discurso, ainda que o discurso tenha o seu papel, mas perdemos a identidade com Cristo, com a sua vida e com a sua missão. Viramos muitas vezes empreendedores dos negócios de Deus. E coloco aqui entre aspas essa palavra. Porque quando não é dinheiro que se busca, então é o poder. E por gente movida por vaidade, pela vontade de parecer ser, inclusive na grande mídia. Tudo isso à custa do ser, ou do meramente ser em Cristo, uma nova criatura. Ao aplicar esse ensinamento a nós mesmos, precisamos considerar que a Bíblia é um livro perigoso de se ler e que a igreja é uma comunidade perigosa de se juntar. Pois na leitura da Bíblia ouvimos as poderosas e vivas palavras de Cristo e quando nos filiamos à igreja, dizemos que cremos em Cristo. Como resultado, meus irmãos, pertencemos a um grupo descrito por Jesus como aqueles que ouvem os seus ensinamentos e o chamam de Senhor. Nossa filiação, portanto, coloca sobre nós uma séria responsabilidade de garantirmos que tudo aquilo que sabemos e dizemos será traduzido no que fazemos. Veja o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veja, o ser humano sábio em Mateus, e essa palavra sábio ou prudente, ela é recorrente em Mateus, constrói uma casa para resistir a tudo. Ele decidiu-se por Cristo e confiou em Cristo como seu alicerce. E ele está pronto para o que der e vier, desapegado de tudo aquilo que é menos importante. A pessoa sábia em Mateus representa aquela que ouve e pratica as palavras de Jesus. Assim, o Sermão do Monte termina com a mesma nota de escolha radical que perpassa todos os seus ensinamentos, desde o começo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não coloca diante de seus discípulos uma lista de regras éticas fáceis de obedecer, é claro. E Deus sabe quem a gente é. Mas um conjunto de valores e ideais que é totalmente diferente do caminho dessa era. Ele nos incentiva a renunciarmos à cultura secular prevalecente em favor de uma contracultura cristã. Repetidas vezes ouve-se no sermão o chamado que Jesus faz ao seu povo para ser diferente, mas não um mero diferente. A primeira vez que isso aconteceu foi quando chamou os seus discípulos a serem sal da terra e luz do mundo. O que o pecado fez com o mundo acabou por levá-lo a uma grande deterioração, e aqui os discípulos, como sal, podem ajudar a evitar o seu apodrecimento total, pelo menos por agora. Esta era é um lugar muitas vezes escuro e triste, e basta uma pressãozinha, eu coloco a palavra entre aspas, dentro da nossa comodidade e segurança com a qual estamos acostumados a viver, basta uma pressãozinha, como essa pandemia. De novo, entendam a palavra pressãozinha dentro do que nós estamos acostumados a viver, com um certo conforto, uma certa
segurança para a gente perceber e expor o que está em nosso coração. O ódio, a amargura, a murmuração, a violência. Somos chamados a, nesse lugar escuro e triste, sem sal e mergulhado em trevas, a, como discípulo de Jesus, sermos luz. Luz do mundo, dissipando essas trevas e a sua melancolia. Os padrões de vida apresentados por Jesus no Sermão do Monte são muito diferentes. É uma maneira totalmente invertida de se viver. Nossa justiça deve ser mais profunda porque atinge também o nosso coração. O nosso amor tem que ser mais amplo porque abrange os nossos inimigos. Na piedade devemos evitar a ostentação dos hipócritas e na oração a repetição de meras palavras, como os pagãos fazem. Por outro lado, nossas dádivas, nossa oração e o nosso jejum precisam ser verdadeiros, consistentes, sinceros, não comprometendo a integridade cristã. Devemos escolher para ser nosso tesouro algo que dure por toda a eternidade, que não se desintegre na terra. E por Senhor devemos escolher a Deus, e não o dinheiro e as propriedades. Quanto às nossas ambições, ou seja, aquilo que de fato e de verdade preocupa as nossas mentes, devemos buscar não a própria segurança material, mas a propagação do governo e da justiça de Deus no mundo. Em lugar de nos conformarmos com este mundo, quer na forma de fariseus religiosos ou dos pagãos que não eram religiosos, somos chamados por Deus a imitar o Pai Celeste. Ele é um pacificador. Ele ama inclusive os ingratos e egoístas, por isso é que devemos copiá-lo. Esse amor verdadeiro para com todos, reprovando as obras das trevas. Só então poderemos mostrar que verdadeiramente somos filhos e filhas de Deus. Pacificadores. Então surge no sermão a alternativa de seguir a multidão ou a nosso Pai que está nos céus. De ser como a cana agitada pelos ventos da opinião pública ou sermos dirigidos pela palavra de Deus, pela revelação do seu caráter, por mais impopular que seja, e menos politicamente correta que seja encarado, somos desafiados a escolher a vontade e o caminho de Deus. O Sermão do Monte, assim, ao apresentar-nos essas alternativas, nos impõe uma escolha que aí sim é diária, é cotidiana, é em todo o tempo, é em nossa vida pública e privada, na nossa família, é a toda hora. É por isso que a conclusão do sermão é tão apropriada. Jesus esboçando os dois caminhos, o estreito e o largo, e os dois edifícios, o sobre a rocha e o sobre a areia. Seria impossível exagerar a importância da escolha entre esses caminhos ou essas construções, considerando que um deles leva à vida enquanto o outro leva à destruição, não há meio termo. E que um edifício é seguro enquanto o outro é derrubado pela calamidade. Meus irmãos, nos acordemos. Quando a gente deixa a vida passar, como se nós não tivéssemos essa participação e pudéssemos ter essa reação àquilo que Jesus nos dá e como ele nos ensina. Eu vejo às vezes famílias inteiras passivas e completamente passivas diante do caos. Muito mais notável, e anote essa frase, que a escolha de uma carreira profissional ou de um companheiro para a vida é a escolha da própria vida. Quanta gente hoje preocupada com coisas bem menos importantes, de menor valor e quase de valor nenhum, e deixando para depois ou para nunca escolhas realmente importantes que definirão o seu futuro. O que falta para acordarmos, igreja?
Qual a estrada que vamos tomar para viajar? Qual a que você vai tomar? Sobre que alicerces você vai começar a construir o seu edifício? O modo cristão de viver jamais pode ser praticado, é claro, a menos que se baseie num alicerce sólido. E o único alicerce seguro é o próprio Cristo, que se designa pedra angular, fundamento que jamais será abalado. Aliás, o próprio Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que cada um veja como edifica, mas que ninguém mexa nesse fundamento principal. Ora, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, Paulo escreve, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O ser humano cuja fé em Cristo é real e sincera poderá edificar sobre essa fé, e o fará de verdade. E o seu edifício resistirá às tempestades da vida, como a incompreensão, o desapontamento, o cinismo, a dúvida, o sofrimento e a perseguição. Mas aquele coração que se faz distante de Deus, que o resiste, não tem alicerce sobre o qual construir. E chegado o dia da aprovação, a ruína do seu edifício, Jesus aqui diz, será grande. E aqui não pode faltar, eu não vou ler o texto de Ezequiel 13, versículos 10 a 13, falando desse juízo que de fato nos põe a descoberto. Não podemos esquecer que o registro de Mateus do Sermão do Monte deve ser interpretado dentro do contexto de todo o Evangelho de Mateus. Não é à toa que esse Evangelho de Mateus começa com uma profecia a respeito de Jesus, que enfatiza o papel dele de Salvador. Mateus 1:21, ela, Maria, dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nesse contexto, meus irmãos, o sermão não força homens e mulheres a se desesperarem, muito menos a procurarem salvar-se por eles mesmos. Em vez disso, conduz homens e mulheres a Jesus, e tão somente a Jesus, juntamente com seus corações, sua vida e suas famílias, para que Cristo de fato seja tudo neles e reoriente seu foco, seu destino e seu futuro. Meus irmãos, eu gostaria de orar com vocês, pedindo que essa palavra faça morada, acolhida seja com mansidão em cada um de nós e produza fruto. Pai, essa é a tua palavra. Essa palavra está na boca do teu filho. A verdadeira palavra que habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Esse mesmo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também veio para nos desacorrentar e nos fazer verdadeiramente livres, como filhos de Deus. Obrigado pelo perdão de pecados em Cristo. Obrigado pela regeneração, um novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Ao mesmo tempo, nós pedimos, não reine o pecado em nossos corpos mortais, porque já morremos para aquela velha vida e ressuscitamos para uma nova vestimenta, um novo caráter, um novo coração e uma nova pessoa viva dentro de nós. Abençoa os meus irmãos hoje à noite. Esse pai, essa mãe, dá a eles a tua sabedoria. Conscientiza-os do cuidado, da responsabilidade, do papel, do lugar em que se encontram e da missão que cada um tem nesse tempo delicado, de tantas vozes, de tanto embaçamento,
que a tua luz e na unção do teu Espírito tu nos conduzas à verdade. Abençoando essa família, seus filhos, seus netos, abençoando o trabalho de cada um, abençoando a tua igreja, o teu povo, abençoando nossos irmãos que nesse momento se encontram com Covid ou hospitalizados ou em casa, que o Senhor possa, com a sua misericórdia e o seu poder, restabelecer a cada um deles, abençoando o trabalhador, o empresário, o autônomo, nos dando a subsistência nesse tempo difícil, mas acima de tudo nos dando a fé, abrindo o nosso entendimento e nos santificando dia após dia, para que nos venhamos dar conta. Logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim pela fé. Muito obrigado, Pai. Por Jesus, teu Filho, eu oro. Amém. Meus irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu peço que nessa semana o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja sobre cada um e que Deus cuide do seu trabalho, da sua saúde e que você, obviamente, também se cuide nesse sentido e a gente se vê no próximo encontro. Fiquem com Deus. Até mais.